E se aquela voz que você chama de Deus for apenas o eco dos seus próprios pensamentos? E se o que você sente como direção divina for, na verdade, o reflexo das suas emoções? A maioria das pessoas nunca para questionar isso. E é exatamente aí que perdem o rumo. Algumas seguem impulsos achando que é fé, outras ignoram o sussurro certo porque ele não soa como esperavam. O resultado? Uma multidão confusa, tentando ouvir o céu, mas vivendo em silêncio espiritual. Este vídeo é para quem já se perguntou: será que foi Deus ou fui eu? Saber diferenciar a voz divina das outras é mais do que uma questão religiosa, é sobrevivência. Num mundo cheio de ruídos, conselhos vazios e espiritualidade de vitrine, reconhecer a voz certa é o que separa o discernimento da ilusão. E a verdade é que Deus ainda fala, mas poucos sabem escutar. Não porque ele tenha parado de falar, mas porque a maioria nunca aprendeu a ouvir. Durante a vida, somos ensinados a obedecer mandamentos, seguir regras, fazer orações decoradas, mas raramente somos ensinados a ouvir. Então, crescemos sem saber distinguir o chamado de um impulso, o direcionamento de uma emoção, o sussurro do próprio medo. Por isso, quando Deus tenta guiar, muitos duvidam, e quando o silêncio vem, pensam que ele se foi. Mas há algo que poucos percebem. Deus quer falar com você mais do que você quer ouvir. Ele não se esconde, apenas fala em uma frequência que o barulho do mundo abafou. E existe um jeito de afinar o ouvido espiritual, um processo que exige prática, sensibilidade e coragem para encarar a verdade sobre quem realmente está falando dentro de você. Agora, imagine que há 3 vozes disputando o controle dos seus pensamentos. 3 sons dentro da sua mente, tentando parecer a verdade. Cada decisão, cada emoção, cada impulso que você sente vem de uma delas. Uma te aproxima do propósito, as outras te afastam. Mas qual é qual? É isso que você vai descobrir agora. A primeira voz é a da carne, a parte humana, impulsiva, imediatista. Ela sussurra aquilo que você quer ouvir. Você merece. Não é tão errado assim. Deus vai entender. É a voz que adora conforto e foge do sacrifício. Ela promete prazer rápido, mas cobra caro depois. A carne sempre quer o caminho fácil, o atalho que parece bom por fora, mas drena o propósito por dentro. Foi essa voz que tentou fazer Jesus desistir no Getsêmani, quando ele mesmo disse: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Essa voz não quer oração, quer distração. Não busca propósito, busca prazer. E se você não estiver atento, ela vai te guiar até um lugar que parece descanso, mas é prisão. É o tipo de voz que confunde conforto com bênção e paz com preguiça. Ela não quer te destruir de uma vez, quer te fazer parar de crescer um passo de cada vez. A segunda voz é a do inimigo, e ele nunca chega com chifres, chega com lógica. Ele se veste de razão, se esconde atrás de meias verdades. Se fosse Deus, seria mais fácil. Você não vai mudar. Deus cansou de você. Soa convincente, mas carrega veneno. É a mesma estratégia usada no Éden. Foi isso mesmo que Deus disse. Ele não quer só te enganar, quer te fazer duvidar de quem Deus é e de quem você é nele. O resultado é devastador. Vergonha, medo, dúvida e paralisia. A voz dele te acusa, te isola e te faz acreditar que a graça tem limite. Mas aqui vai uma dica simples. Se a voz que você ouve te coloca para baixo, te afasta dos outros e te faz sentir indigno, não é Deus. O Espírito Santo convence, o inimigo condena. E agora eu quero que você comente uma frase que precisa se tornar uma oração hoje. Deus, me ensina a reconhecer a tua voz. Escreve isso nos comentários para marcar o início de um novo nível de clareza espiritual. A terceira voz é a mais sutil e por isso a mais ignorada, a voz de Deus. Ela não grita, não impõe, não exige, ela chama, é firme, mas nunca agressiva. É o tipo de voz que te confronta sem te esmagar, que te corrige sem te humilhar. Quando Deus fala, há convicção, mas sem culpa, há verdade, mas com amor. Essa voz nunca te empurra pelo medo, ela te atrai pela paz. Deus não apressa, ele direciona. E há uma diferença enorme entre as duas coisas.
A voz dele nunca te força a decidir, nunca te manipula com urgência, nunca te coloca num ciclo de medo. Quando é ele, há uma serenidade que desafia a lógica. Mesmo sem entender tudo, você sente segurança em seguir. É o tipo de paz que o mundo não sabe explicar. Só quem já ouviu entende. Pense assim: a carne fala por impulso, o inimigo fala por engano, o espírito fala por verdade. Quando o som vem de Deus, há coerência com o que já foi dito nas Escrituras. Ele nunca contradiz sua própria palavra. Por isso, toda voz que te conduz à arrogância, à vingança ou à vaidade não é divina. Deus não alimenta o ego, ele molda o caráter. E talvez esse seja o motivo pelo qual tantas pessoas confundem o que é direção com desejo. Porque o coração humano é barulhento e às vezes ele se disfarça de espiritualidade. Só que Deus não compete com o ruído interno. Ele espera que você aprenda a silenciar o que vem de dentro para ouvir o que vem do alto. Mas o maior desafio ainda está por vir. Como saber de forma prática se o que você está ouvindo é mesmo Deus ou apenas sua consciência travestida de fé? Essa é a pergunta que separa os que andam por intuição dos que andam por revelação. Deus raramente fala de forma audível. Ele prefere o caminho sutil, aquele que exige atenção, quietude e confiança. É o tipo de comunicação que testa mais o coração do que o ouvido. E na maioria das vezes, ele fala de 3 formas principais: por meio da palavra, da paz interior e da confirmação externa. Quando essas 3 se alinham, o sinal é claro. A primeira é a palavra. Se a voz que você ouviu contraria o que está nas Escrituras, descarte. Mesmo que soe espiritual, se não se sustenta na verdade bíblica, não é ele. Pedro tentou proteger Jesus e ouviu: para trás de mim, Satanás. Às vezes, o que parece amor é apenas medo disfarçado de zelo. Deus fala para te alinhar ao propósito, não para te poupar do processo. A segunda é a paz, não aquela tranquilidade artificial que vem do conforto, mas uma paz que existe mesmo no meio do caos. Elias buscou Deus em trovões e ventos, mas foi no silêncio que ele se revelou. É assim até hoje. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo, ela se impõe pela calma. Ela não tenta ser ouvida, ela te convida a ouvir. A terceira é a confirmação. Quando algo é de Deus, ele repete a mensagem de formas diferentes. Pode vir através de alguém, de uma passagem, de um acontecimento improvável. Não é coincidência, é coerência divina. Deus confirma o que fala, porque ele não joga enigmas, ele constrói direção. Mas e quando o silêncio vem? Quando você ora, busca, mas não sente nada? Será que Deus parou de falar? Ou será que ele já disse o suficiente? E agora quer ver se você confia? O silêncio de Deus é o momento em que a fé mostra se é fé de verdade. Porque quando tudo está calado, você é forçado a lembrar o que já ouviu. Jesus viveu isso. 40 dias no deserto, tentado, faminto, sozinho. E ainda assim, não se apoiou em um novo sinal. Se firmou no que já havia sido dito. Ele não precisou ouvir outra vez para saber quem ele era. Isso é confiança. Muitas vezes, o que chamamos de Deus não falou. É, na verdade, ele nos observando aplicar o que já ensinou. O professor não fala durante a prova. Ele confia que o aluno estudou. Deus é o mesmo. Ele se cala. Não porque se ausenta, mas porque quer ver se você aprendeu. O silêncio dele é pedagógico, não punitivo. Mas esse é o ponto em que muitos desistem. Quando a resposta não vem, o coração tenta fabricar uma. É aí que as vozes se confundem. O medo soa como sabedoria, a pressa se disfarça de propósito, e o inimigo se aproveita do vazio para imitar o divino. O perigo não é o silêncio de Deus, é o barulho que a gente cria tentando preenchê-lo. Nesses momentos é preciso lembrar: Deus não se comunica apenas para te dar direções, mas para te aproximar dele. Ele não quer apenas ser ouvido, ele quer ser conhecido. Por isso, às vezes, ele retira o som para te ensinar a sentir sua presença, mesmo quando ela não fala. E o que vem depois desse silêncio é o que muda tudo, porque é justamente nele que a voz de Deus volta a soar, mas de um jeito diferente, mais profundo, mais íntimo.
e impossível de confundir. Quando a voz dele volta, ela não vem para impressionar, vem para transformar. Às vezes, é um versículo que você já leu 1000 vezes, mas de repente ele ganha outro sentido. Às vezes, é uma lembrança, uma frase, uma paz repentina que corta o medo no meio. Deus fala do jeito que você entende, não do jeito que o mundo espera. Ele fala no idioma da alma, mas há algo que ninguém te conta. Quanto mais tempo você passa com ele, mais fácil fica reconhecer quando é ele quem fala. É como qualquer relacionamento. Você não precisa ver o rosto de alguém para saber quem está do outro lado da linha. Basta ouvir o tom, a pausa, o ritmo. É assim com Deus. A intimidade faz a voz dele se tornar familiar. E é nesse ponto que o inimigo mais teme, quando você começa a discernir com clareza. Porque um cristão que reconhece a voz de Deus é alguém que não se move por manipulação, não se dobra pela dúvida e não se deixa dominar pelo medo. E isso é perigoso para quem vive de engano. Mas há um detalhe que poucos percebem. Às vezes Deus fala e você não percebe porque está esperando o som errado. Você espera o trovão, mas ele vem no sussurro. Espera o milagre visível, mas ele aparece no detalhe que você quase ignorou. É no pequeno que o divino se revela. Então a pergunta é: e se Deus já estiver falando com você, mas de um jeito que você ainda não aprendeu a reconhecer? Ouvir Deus não é um dom reservado a poucos, é uma habilidade espiritual que se desenvolve com tempo e intimidade. Não se trata de misticismo, mas de relacionamento. E o primeiro passo é simples: silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o da alma. Enquanto a mente grita e o coração se apressa, Deus sussurra. Ele não compete por atenção, ele espera por quietude. Treinar o ouvido espiritual é aprender a desacelerar, é abrir a Bíblia não para buscar respostas rápidas, mas para conhecer o autor. É transformar oração em diálogo e não em monólogo. A maioria fala com Deus como quem envia mensagens a um desconhecido. Fala muito, ouve pouco, e quando não há resposta imediata, conclui que ele não está ouvindo. Só que Deus responde no tempo da maturidade, não da ansiedade. Outra chave é observar o padrão. A voz dele sempre leva à rendição, nunca à resistência. Se algo te empurra para o orgulho, para o isolamento ou para a autopiedade, descarte. A voz divina te confronta, sim, mas sempre para curar. Ela chama para perto, nunca para baixo. E quanto mais você reconhece esse padrão, menos espaço o engano encontra para te confundir. Mas aqui está um detalhe poderoso. Deus não fala apenas para te dar direção, ele fala para te revelar quem você é nele. Por isso, toda vez que você o ouve, algo dentro de você se reposiciona. Ele não te mostra só o caminho, ele te lembra da sua identidade. Agora pense nisso. Se a voz que você segue molda o seu futuro, o que acontece quando você passa a vida inteira ouvindo a errada? Seguir a voz errada não destrói de uma vez. Ela desgasta, um passo por dia. É como andar numa estrada que parece certa, mas leva para longe de casa. O inimigo não precisa te fazer cair, basta te fazer desviar. Ele faz isso com sutileza, te convence a trocar convicção por conforto, propósito por rotina, fé por lógica. E o pior é que tudo parece de Deus, até que já não é. Foi assim com Eva. O inimigo não lhe ofereceu pecado, ofereceu sabedoria. Você será como Deus. E foi assim que ela perdeu a conexão com aquele que já havia feito a sua imagem. A voz errada sempre vem mascarada de boas intenções. Ela parece inofensiva, mas o resultado é o mesmo: distância. Distância de Deus, dos outros e, por fim, de si mesmo. Mas há um alerta que poucos têm coragem de ouvir. Quanto mais tempo você passa alimentando a voz errada, mais difícil fica ouvir a certa. Não porque Deus se cala, mas porque o ruído interno toma o lugar. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto o volume do mundo está no máximo. Só que há um caminho de volta. E esse caminho começa quando você decide fazer uma escolha simples, mas radical.
parar de buscar sinais e começar a buscar presença, porque quem aprende a reconhecer Deus na ausência do barulho nunca mais se confunde com o ruído do inimigo. E é justamente nesse ponto que algo surpreendente acontece, algo que muda completamente a forma como você se relaciona com Ele. Quando você finalmente aprende a reconhecer a voz de Deus, tudo muda, não porque a vida fica mais fácil, mas porque o caos ganha sentido. A direção dele não remove as tempestades, mas te ensina a atravessá-las sem se perder. O mesmo vento que derruba uns, fortalece outros, e o que define em qual grupo você está é a voz que você escolhe ouvir. Deus fala para alinhar, não para agradar. Às vezes, a resposta que Ele dá é a última que você queria ouvir, mas é exatamente essa que te liberta. Ele corta laços que pareciam seguros, fecha portas que pareciam promissoras e silencia caminhos que pareciam perfeitos, porque o objetivo dele nunca foi o conforto, foi o propósito. E no fim, toda vez que ele diz não, é porque está te protegendo de um sim que te destruiria. Aprender a ouvir Deus é descobrir que o silêncio dele também fala, que as pausas têm mensagens, que o tempo de espera é um treinamento. E mais do que isso, é perceber que ele nunca deixou de se comunicar. Você é que estava ouvindo com o coração errado. Ele não muda o tom, muda a forma de falar, até que você aprenda a reconhecer o som do amor no meio da dor. Quando você passa a discernir a voz certa, até os pensamentos mais confusos começam a ter ordem. Aquela inquietação que antes te consumia vira uma paz que sustenta. A ansiedade dá lugar à certeza, e o medo, que antes gritava, perde volume. Porque a presença dele não apenas guia, ela redefine quem você é. Mas o verdadeiro segredo está no próximo passo. Porque saber ouvir é uma coisa. Aprender a responder corretamente à voz de Deus é o que transforma o destino. Responder à voz de Deus é mais difícil do que reconhecê-la, porque muitas vezes o que ele pede desafia a lógica. Ele pede para perdoar quem te feriu, para ficar quando tudo grita, vá, para esperar quando a pressa parece o único caminho. É nessa obediência silenciosa que o sobrenatural acontece. É quando a fé deixa de ser discurso e vira prática. A voz de Deus não quer ser apenas ouvida, quer ser obedecida, porque o som do céu só se cumpre quando encontra alguém disposto a dizer sim. E esse sim nem sempre vem acompanhado de emoção. Às vezes é um ato frio, cansado, mas sincero. E é justamente nesse momento que ele se manifesta com mais força. Porque a obediência, quando vem da confiança, cria o tipo de fé que move montanhas. Quando você segue essa voz, tudo começa a se alinhar. As decisões fazem sentido, as dúvidas perdem força, os ciclos se quebram. E de repente, o que antes parecia confuso se torna claro. Você não precisa mais correr atrás de respostas, porque agora você reconhece a fonte delas. A voz que um dia soou distante, agora se torna companheira diária. Mas atenção, quanto mais você obedece, mais o inimigo tenta imitar. Ele vai tentar te distrair com urgências, medos e promessas fáceis. E é aí que a vigilância espiritual se torna vital. Porque uma vida guiada pela voz errada pode parecer correta, até ser tarde demais. Então, antes de continuar para o próximo ponto, me ajuda a espalhar essa mensagem. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para que mais pessoas aprendam a reconhecer a voz certa no meio do barulho. Seguir a voz de Deus não é apenas um ato espiritual, é uma revolução interna. Porque quando você passa a discernir o que vem dele, começa a enxergar o mundo com outros olhos. As situações não mudam, mas o significado delas muda. A dor continua existindo, mas agora ela tem propósito. O medo continua tentando te alcançar, mas já não encontra espaço para dominar. A voz de Deus reordena o caos. Ela não te tira do deserto, mas te ensina a atravessá-lo. É essa voz que te faz enxergar oportunidade onde antes só havia desespero, que te mostra que o fim que você temia era, na verdade, um recomeço disfarçado. Ela transforma desilusões em direção e feridas em sabedoria.
porque Deus não desperdiça dor. Ele a recicla em revelação. E é justamente por isso que o inimigo faz tanto barulho. Ele sabe que quando você aprende a ouvir o certo, as mentiras dele perdem poder. Ele tenta te distrair com problemas, inflar emoções, confundir percepções. Porque quem escuta a voz de Deus aprende a enxergar o inimigo sem medo. Aprende a discernir sem julgar, a reagir sem cair, a responder sem duvidar. Mas é importante entender, Deus não fala apenas para te confortar. Ele fala para te confrontar. Às vezes, a voz dele vem com verdades que você não quer ouvir, mas que precisa encarar. Ele não te diz o que agrada, mas o que transforma. E toda transformação começa com desconforto. E é nesse ponto que muitos param, quando percebem que ouvir Deus é fácil, mas obedecer pode custar tudo. Porque seguir a voz certa tem um preço. O preço de abrir mão do controle, de soltar o que não faz mais sentido, de encarar a verdade sobre si mesmo. Deus não fala para massagear o ego, fala para curar a alma. Ele vai te pedir para perdoar quem você jurou nunca mais olhar. Vai te chamar para lugares onde ninguém te entende. Vai te colocar diante de decisões que testam sua fé até o limite. Mas é nesse desconforto que ele constrói maturidade espiritual. Quem ouve e obedece muda o ambiente ao redor. As palavras passam a ter mais peso, as atitudes mais sentido. A presença de quem carrega a voz de Deus é diferente. Ela traz paz em meio ao caos, esperança onde há cinzas e força onde tudo parecia acabar. É o reflexo da comunhão, não da religião. Só que há uma linha tênue entre fé e fanatismo. E muitos a cruzam quando confundem a voz de Deus com suas próprias convicções. Por isso, discernir é tão importante. Nem todo sentimento de certeza vem do Espírito. Às vezes, é o orgulho disfarçado de revelação. E se você não estiver atento, vai defender sua vontade como se fosse a vontade de Deus. A verdadeira prova de que você está ouvindo o certo é o fruto que essa voz gera. Ela produz paz, mesmo em meio ao caos. Gera humildade, mesmo na vitória. Ensina dependência, mesmo quando tudo está bem. É por isso que, antes de agir, é preciso se perguntar: essa decisão me aproxima de Deus? Ou apenas do que eu quero? Mas há algo que quase ninguém percebe, e é isso que vai mudar completamente a forma como você entende o propósito de ouvir a voz dele. A voz de Deus não vem apenas para te guiar, mas para te transformar. Ela não muda apenas o caminho, muda quem caminha, porque o verdadeiro milagre não é ouvir o céu, é deixar o céu moldar o que há dentro de você. Quando você aprende a escutar, não precisa mais viver no desespero de controlar tudo. A confiança substitui o medo, a fé ocupa o espaço da dúvida e o silêncio passa a ser lugar de descanso, não de angústia. Deus fala para te alinhar ao propósito que Ele mesmo desenhou antes que você existisse. Cada palavra dele tem uma direção específica, mesmo quando você ainda não entende o destino. E é só depois de obedecer que as peças se encaixam. Por isso, ouvir Deus é um ato de fé, porque às vezes ele sussurra uma instrução que só faz sentido quando você decide segui-la. Há pessoas que passam a vida inteira buscando respostas externas, enquanto Deus tenta falar dentro delas. Procuram sinais no céu, mas ignoram a voz que fala no coração. E o resultado é sempre o mesmo. Vivem cheias de informação espiritual, mas vazias de intimidade. Porque não é sobre quantas vezes você ora, mas sobre quantas vezes você realmente escuta. E quando você passa a reconhecer essa voz, o mundo pode até continuar barulhento, mas o seu interior se torna firme. Você aprende a discernir até no caos, a não reagir com medo, a não agir por impulso. Aprende a esperar o tempo certo sem desistir do propósito. Porque no fim, ouvir Deus não é um dom de quem é mais espiritual. É o reflexo de quem aprendeu a ficar perto. E é justamente essa proximidade que revela o maior mistério de todos. Deus não fala porque precisa ser entendido. Ele fala porque quer ser amado. No fim das contas, o objetivo nunca foi apenas reconhecer a voz dele, mas se tornar alguém capaz de refletir essa voz no mundo. Quando você escuta Deus, começa
a falar diferente, agir diferente, amar diferente. Sua presença passa a carregar algo que as pessoas não conseguem explicar, mas sentem. É o som do Espírito ecoando através de você. A voz de Deus, quando verdadeiramente ouvida, não fica apenas dentro, ela transborda. Ela muda o jeito como você olha para a dor, para a vida e até para quem te feriu. Ela te dá discernimento para não reagir ao caos e sabedoria para responder com graça. É o tipo de voz que te faz entender que o propósito nunca foi te afastar do mundo, mas te ensinar a ser luz dentro dele. E talvez seja esse o maior sinal de que Deus realmente falou com você, quando a sua vida começa a se tornar resposta para orações de outras pessoas. Porque a voz dele não é apenas para te guiar, é para te transformar em canal de direção para quem ainda está perdido no ruído. Então, se você ainda se pergunta, será que é Deus ou sou eu? Talvez a resposta esteja no fruto do que essa voz produz. Se ela traz paz, restauração e amor, então sim, é Ele. Mas se te isola, te pesa e te faz duvidar de quem você é nele, então é hora de silenciar o barulho e voltar a escutar o que nunca deixou de falar. E se nesse momento algo dentro de você se moveu, se uma paz inexplicável tomou o lugar da confusão, entenda, isso não é coincidência. É o som suave do próprio Deus, lembrando que Ele ainda fala, e mais do que isso, ainda te conhece pelo nome.